Olá pessoal, meu nome é Priscila, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Hoje estamos aqui com o Fábio, CEO da Navecom Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Priscila. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece já de antemão o teu tempo de bater um papo aqui conosco, né? Esse assunto de contabilidade, estratégia tributária, financeira, é um assunto, assim, muito discutido até entre os nossos clientes, de um certo desentendimento ou falta de entendimento, né? Se assim a gente pode dizer, quando vai se buscar uma assessoria contábil, né? Então, conta um pouquinho pra gente a tua trajetória nessa área tributária, contábil, pra gente entender um pouquinho. Eu estou na contabilidade desde 2009 para 2010, né? Então, já batendo aí mais de 15 anos aí na área. Na verdade, eu ia começar a fazer administração, mas, surgiu uma oportunidade. Se você fizer contabilidade, eu tenho um emprego para te começar. Na verdade, foi assim que eu caí na contabilidade, né? Foi meio no empurrão, assim. Meio no empurrão, porque eu já ia conseguir um emprego na época, então vou fazer isso porque eu não sabia muito bem o que fazer. Mas desde que eu entrei na área, eu percebi que a contabilidade ela pode ser vista de duas formas, né? A primeira delas, que é apenas uma obrigação perante o fisco, e muitos empresários veem a contabilidade dessa forma, ou você pode trabalhar ela como uma forma de gestão. E aí nós entramos em dois pontos principais. Primeiro, como uma ferramenta de redução de custos. Por quê? Hoje o empresário, ele não tem que entender de contabilidade, ele tem que ter uma boa assessoria, porque é impossível tu aprender tudo hoje em dia. Ainda mais com a complexidade que é no nosso país, né, Fábio? Nós temos aí milhares de normativas estaduais, federais, e milhares de atividades, e o IC, né? E o Brasil é o único país do mundo que você trabalha 5 anos, acha que está tudo certo, você emite a tua CND e de repente você pode ter um problema, né? Então, o empresário que entendeu a contabilidade como uma ferramenta estratégica em duas vertentes. Primeira, redução de custos tributários, incentivos fiscais. Segundo ponto, ter informação confiável que possa ser uma base para que ele tome uma decisão, para analisar o produto dele, a formação do preço, uma estratégia de venda, uma estratégia financeira de produto. Então, o empresário que entendeu ela como uma ferramenta de gestão, entendeu o jogo, na área contábil. Muitos empresários não têm essa visão, não entenderam isso ainda. Não teve ninguém que chegou para eles e disse isso a eles. É necessário um maior conhecimento da parte do empresário para verificar isso, porque isso pode ajudar o negócio dele a virar o jogo. E até porque são ações, né, que vão ser tomadas agora, mas que vão refletir normalmente lá na frente, Fábio, né? Me corrija se eu estiver errado, mas uma boa gestão hoje vai refletir no teu resultado lá na frente também, né? Então, essa certeza de que qual caminho vai seguir, por onde, né? Qual assessoria buscar, eu acho que essa é a grande dúvida do empresário quando ele vai buscar esse tipo de caminho, né? Exatamente. Por quê? Volto a dizer, o empresário, dificilmente ele vai entender de contabilidade. Eu acredito que cada um na sua área e toda profissão tem um contexto. Mas, de fato, você não pode simplesmente ser o contador da empresa ou ser a contabilidade da empresa. Você tem que ser uma assessoria. Você tem que prestar um assessoramento para a empresa. Por quê? Eu sempre comento aqui, em contato com vários empresários, que o empresário tem uma grande responsabilidade social. Se você pegar uma empresa hoje, ela emprega quantas pessoas direta e indiretamente, né? Então, se uma empresa for mal administrada, mal gerida, ele pode ter sérios problemas. E a contabilidade, na verdade, basicamente é um reflexo também do financeiro da empresa, né? A lucratividade ou não, e você tem várias ferramentas ali no meio para explorar, para ter os apontamentos dos índices, se ela está sendo bem gerida ou não, né? Então, acho que tem que ter mais proximidade com a contabilidade para poder identificar esses fatores. Às vezes uma empresa está sem dinheiro, ou está sem recursos financeiros, não porque o financeiro dela é ruim, às vezes o financeiro dela é muito bom, mas o problema está lá na produção, está na compra, está no imposto, está sendo calculado de maneira indevida. Incentivos fiscais nós temos em diversos estados no Brasil. Para o têxtil, então, nem se fala. Em Santa Catarina é um paraíso nessa área, né? De diversas formas, né? Do e-commerce, o têxtil, a importação. Então, o empresário tem que estar municiado de bons profissionais ao redor dele para que ele possa buscar ferramentas de redução de custos para ele se tornar competitivo também, né? Acho que isso é em todos os ramos, né? E a gente vê também na área tributária, contábil, né, até uma agilidade muito grande nessa atualização, né? A gente vê a legislação atualizando a cada momento, então se você não estiver bem assessorado por profissionais que também estão atualizados, vai acabar ficando defasado, né? Então acaba que não consegue acompanhar todo esse movimento do mercado. Exatamente.
E até porque é complicado isso, porque às vezes muda uma legislação ou aparece um refis, um incentivo, e isso é anunciado no Jornal Nacional, na internet, nas notícias, mas às vezes a própria base da Receita Federal e Estadual não está preparada para poder dar aquele incentivo ainda para o contribuinte e ele acaba nos procurando, mas aquilo nem é aplicável naquele momento ou não tem instrução técnica normativa para que você possa estar utilizando, né? Vou trazer um exemplo não mais ou menos recente, que é a época da pandemia, né? Houve várias atualizações, mas os sistemas ainda não colocavam isso. Por isso que é importante você estar bem assessorado. Por quê? Qual é o menor impacto para a tua empresa, mesmo tendo uma legislação, mas que você não consegue aplicar aquilo naquele momento com as ferramentas corretas. Uhum. Então você tem que ter um bom profissional do teu lado. E muitas vezes também é interpretar o que acontece dentro do negócio. Porque não é só receber, né, a informação dentro do escritório e você dar sequência. Tem que ter uma assessoria, uma proximidade. A contabilidade tem que direcionar o negócio antes da situação acontecer. E isso como é que se cria? Com uma boa assessoria, entendendo o contexto do encaminhamento de cada empresa e conhecendo o cliente, conhecendo o negócio e dando orientação. Tá? O empresário tem que ser orientado. E não é uma receita pronta, né? Ah, pega e aplica para todas as empresas da Não. mesma forma que vai ser sucesso, né? Se fosse assim, fácil seria, né? Exatamente. Queria que fosse assim também, mas não é. É, E cada empresário tem uma cabeça também, né? legal. O Fábio, e trazendo um pouquinho para o nosso meio têxtil, né? Que a maioria dos nossos ouvintes acabam sendo, Uhum. né, do meio têxtil. O que diferencia o segmento têxtil, na tua opinião, dos outros segmentos? Nessa área contábil, claro. Na área contábil. O têxtil, ele tem... No passado já teve muita margem de contribuição, né? Então, todo negócio ele busca lucratividade, que é a lucratividade que você faz o reinvestimento. Como é que você busca isso? Com margem de contribuição. O produto que te gera mais lucratividade líquida no final, bruta, né? Para acionar o líquido, né? Acontece que ao longo do tempo foi se diversificando muito as empresas. Grandes empresas se tornaram empresas menores, né? E nessas empresas menores, no mercado, né? Porque é uma concorrência, cada vez mais foi se diminuindo a margem para poder se tornarem competitivos no mercado. A briga de preço no têxtil ela é muito comum, né? E nessa briga de preço, as empresas precisam prezar pela margem de contribuição. Então elas têm que fazer o quê? Comprar bem, gerir bem as suas finanças, ter uma produção eficiente, pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. Então, na área contábil, é preciso fazer uma análise bem profunda de cada negócio. Por quê? Você pode ter duas empresas faturando o mesmo valor bruto, elas podem vender o mesmo produto para a mesma região, comprar o fio, por exemplo, do mesmo fornecedor, e pode ser que uma seja mais interessante numa tributação e outra em outra. Por quê? Depende. O maquinário é próprio, é alugado. A equipe interna de produção, quando se tem um processo interno, ela é equipe própria ou é terceirizada? Você tem um galpão alugado próprio, está numa administradora de bens, não está? Todos esses processos ajudam a formar o crédito e o débito de cada tributação. Então, o que o empresário precisa hoje entender? Ele precisa, obrigatoriamente, penso eu, que para o sucesso do negócio dele, ter uma boa assessoria que diga qual é o melhor caminho. Porque no têxtil você não tem tempo para testar. Você tem que ter a informação fidedigna, consciente, uma boa orientação de fato, acompanhar o empresário, entender qual é o projeto dele e ter ações dentro do têxtil antes que de fato aconteçam. Toda empresa no Brasil tem muitos riscos, né? Então, você vai comprar um terreno para construir uma sede própria. Você já precisa separar esse bem numa administradora de bens, né? Para quê? Como forma também do incentivo fiscal federal, que é permitido, que é você ter esse bem numa administradora e ter o aluguel dela contra a sua empresa, que é lucro real. Então, você tem um certo incentivo e uma proteção patrimonial, já pensando até numa sucessão, porque quantas empresas hoje passam dos pais para os filhos sem planejamento? No têxtil você não pode testar, você tem que ter certeza, você tem que ter uma boa assessoria e tomar as medidas no momento ideal. Porque o têxtil ele não tem margem para erro em virtude da pouca margem de contribuição devido à concorrência. Poucas empresas têm uma grande margem de contribuição que podem se dar ao luxo de testar. Ou seja, o empresário têxtil não pode errar. Ele não pode esperar. Ele tem que ter um controle muito instantâneo da situação do negócio dele. Coisas que a gente entende como simples, por exemplo, comprar um terreno para construir uma sede própria, né? E que às vezes o pessoal acaba não se atentando a um detalhe tão simples para conseguir ter essa vantagem, enfim, esse incentivo.
e acaba que faz ali do jeito que dá, né? A gente até estava conversando ali no corredor antes, da grande maioria de empresas que existe no mercado e que tem um crescimento muito rápido, mas que com esse crescimento rápido, a contabilidade, ou enfim, essa gestão estratégica da empresa acaba não acompanhando, e o quanto essas empresas às vezes deixam de olhar para isso e acabam perdendo também, né? Se olhar para os últimos 5 anos, tiveram muitas empresas em virtude de uma grande mudança, né, na metodologia de consumo do Brasil, do brasileiro, né, e até também com uma questão de mercado, né. Muitas empresas cresceram e as suas estruturas ficaram pequenas, né. Então, a contabilidade é uma delas que às vezes não acompanha o crescimento de uma empresa. Pega uma empresa que num ano fatura 10 milhões, no outro já fatura 50 milhões, no outro já fatura 400 milhões, e existe esse público hoje, né. Então, uma contabilidade de uma pequena empresa não é a mesma contabilidade de uma empresa de pequeno porte ou de uma grande empresa. Você tem dispositivos diferentes, a concorrência fica ainda mais forte, fica ainda mais agressiva, você fica ainda mais inerente a condições do mercado interno e externo, e você cai de volta naquela palavrinha, né? Tem uma frase que eu adoro, né, que eu sempre digo em cada evento que eu participo, que sem números não há gestão, né? Então, como é que você vai avaliar um negócio que você não tem o número dele? E que você não coloca o quê? As engrenagens de cada setor, por exemplo, do têxtil, podem ser encaixadas para uma redução de custo para o empresário. Teve um caso agora recentemente, de um cliente nosso que estamos começando a atender agora, ele não conseguia entrar em 2 grandes redes. Mas ele não conseguia entrar não porque o produto dele não era bom. O produto dele é ótimo, é melhor do que quem atende essas 2 grandes redes hoje. Mas ele não conseguia entrar nas grandes redes por conta de preço. Quando a gente foi entender por que ele não entrava por conta de preço, não era o percentual do representante, não era o preço do fio, não era o preço da industrialização, era o imposto dele que estava lá batendo quase 14%. A gente conseguia chegar em 4,5% a 5% sobre o faturamento dele naquela operação. Então, se ele estava perdendo de vender milhões ao ano por conta de 2,5%, 3%, agora ele vai vender e ainda vai ter uma lucratividade acima disso. Então, a informação e a assessoria dentro do empresário, em todos os setores, faz a diferença. Às vezes é um gatilho que não foi acionado ainda para que ele pudesse ter esse crescimento, né? E ele precisa estar bem estruturado, né? Buscando sempre bons parceiros ao redor dele, né? Buscar, por exemplo, essa explicação, né, do porquê que eu não estou conseguindo entrar nessa rede, por que o meu preço não chega e o do vizinho chega, né? Então, vou para a contabilidade ou para essa gestão estratégica para conseguir entender o que está acontecendo, né? Fazer um diagnóstico mesmo da minha empresa para entender, né? Eu acho que isso é primordial nos dias de hoje e eu acho que acaba que oportuniza muito mais coisas do que a gente possa imaginar, né? Quando você vai comprar um fio hoje, você vai cotar o modelo do fio e você vai cotar em diversas empresas. Todas as empresas que vendem fio vão tentar procurar o quê? O melhor produto e negociar preço, negociar entrega. Ou seja, cada diferencial é cotado na hora da venda. Então, se eu compro da GL Têxtil hoje, vocês vão tentar ter um diferencial a toda cotação de fio, mudança de produto, a todo momento. Quando você tem um serviço fixo, como é o caso de uma contabilidade, o contador está lá fazendo a mesma coisa todo mês. Vai ver como hoje a gente está há 12 anos no mercado já, e nós temos uma equipe de mais de 100 pessoas hoje trabalhando de forma consultiva com o cliente. Então nós tentamos fazer exatamente isso que eu acredito que, por exemplo, acredito que é o que vocês fazem também. É o quê? Procurar um diferencial a cada mês, a cada mudança na legislação, no produto de vocês, no caso. O que a gente pode fazer de melhor para o nosso cliente continuar competitivo, né? Então, a busca pela diferenciação, pela entrega diferenciada, tem que acontecer a todo momento, né? E às vezes, os profissionais de diversas áreas que são fixos não procuram isso, que já estão garantidos. É muito importante a gente se reinventar e inovar, porque o mundo está mudando muito rápido, né? E a gente percebe também aquela coisa, né? O que é bom para um pode não ser para o outro, né? E trazendo um pouco para o contexto da GL, né? É igual você comentou, a gente busca isso no nosso atendimento, na nossa operação de vendas. Então, eu tenho determinado fio que eu sei que para um cliente vai atender o produto dele, o perfil de público que ele atende vai ser ok, e para outro a gente sabe que não. Então, entender, né, fazer esse trabalho consultivo, de saber quem é o cliente, o que ele faz, como ele produz, é primordial, né? E legal trazer essa informação, assim, de que a contabilidade também funciona dessa forma, porque muitas vezes a gente vê
o nosso cliente até entendendo a contabilidade como uma obrigação que tu precisa ir lá todo mês pagar aquele imposto e reclama, né, muitas vezes do tanto de imposto que tá pagando, mas às vezes não se dá o trabalho de, procurar alguém que consiga ajudar a entender um pouco melhor, né? Se aquela linha de imposto realmente tem que ser daquele tamanho, ou se a gente consegue reduzir. Então, legal trazer essa informação para os nossos clientes também. A busca pela legalidade e pela redução de custos ela tem que ser sempre constante, né? E muda a legislação a todo momento, você está procurando entender isso e aplicar para cada cliente de uma forma diferente. Como você falou e muito bem colocado, toda empresa é diferente, não tem uma receita pronta. A legislação é ela mesma, só que a interpretação dela para cada contexto é diferente. Uhum. Ô, Fábio, a gente vê alguns clientes, até de outros estados, né, procurando algumas saídas, né, no nosso meio têxtil para, querendo ou não, estimular e melhorar a sua margem, né? A gente vê algumas empresas de estados fora estabelecendo filiais aqui em Santa Catarina para buscar esse incentivo, a questão de débito e crédito do ICMS, né? Como que a empresa faz essa análise para poder entender, é vantagem para mim ou não? Certo. Hoje no Brasil nós temos basicamente, claro, temos impostos também de importação, que são federais, mas a gente entra na área dos federais, né? Nós temos 3 níveis de imposto no Brasil. Imposto federal, nós temos imposto estadual e municipal. Até o presente momento, antes da reforma tributária, cada região, ou seja, cada município pode aplicar a sua regra de cobrança de ISS e IPTU, cada estado pode cobrar da sua maneira. Ele tem autonomia para alterar essa metodologia de tributação do ICMS, por exemplo, do estado. E o federal tem autonomia para alterar os impostos federais conforme as regras, né, internas de cada imposto que são diferentes, né? Então hoje, para subsidiar, para atrair investimento, para atrair desenvolvimento, essas regiões, dentro das suas limitações, oferecem incentivos fiscais para atrair investimentos, né? Por exemplo, Zona Franca de Manaus, que tem várias reduções de impostos federais para desenvolver o interior do país. Santa Catarina tem, salvo engano, já estava passando de 150 o número de TTDs. TTDs são tratamentos tributários diferenciados para diversos setores. E no têxtil tem vários incentivos que são interessantes. E volto a dizer que, né, tem uma colocação que você fez, eu também replico, não existe uma receita pronta. Cada negócio tem que ser avaliado, né? Mas uma dificuldade que aconteceu lá atrás, há muitos anos, foi da falta de faturamento com nota fiscal pelas empresas têxteis, né? Então, pelo fato das empresas trabalharem na ilegalidade, né, sem emissão de documento fiscal de nota fiscal de venda, levou a várias fiscalizações. Aí que começou, acredito que, se intensificar a questão dos incentivos fiscais. Por quê? Porque o têxtil é uma cadeia que tem muita mão de obra envolvida no processo, muitos empregos e muitas pessoas dependem desse ramo, né? Então, basicamente, o fisco começou a chegar nas empresas e, ao invés de emitir a notificação, começou a dizer o seguinte para o empresário: ou você entra nesse incentivo fiscal, você paga 3% sobre o teu faturamento, ou eu vou aplicar essa multa aqui porque você comprou 10 milhões com nota e vendeu 1 milhão com nota. Então, no mínimo 9 você sonegou, né? Na época, era conhecido como pró-emprego, depois incentivo do têxtil. Depois, eles entenderam que cobrar menos era sinônimo de maior receita. Então, a empresa que não sonegava só pagava 3% do seu faturamento, no caso do têxtil, né, de ICMS, e ela entrava nesse planejamento. E isso se intensificou também em outros ramos, né? Começou lá atrás como pró-emprego também, né? Na área de importação também, né? Então você tem vários incentivos. O têxtil para Santa Catarina ele é muito incentivado pelo Estado, né? Quando eu trabalho com fios, eu tenho também os TTDs de importação de fios, também como produtos importados. Tenho também, dependendo do meu ramo, e isso tem que ser estudado na aplicação, só que trabalha no e-commerce, né? Isso serve para o têxtil também, né? Eu posso chegar a 2% na questão do meu ICMS a consumidor final para outros estados, né? Então, Santa Catarina cobrando menos em cima da operação, atraiu inúmeras empresas a fazerem importação por Santa Catarina de diversos produtos, assim como instalarem filiais para fazer todo o processo produtivo aqui dentro do estado e venderem para o restante do país ou até transferir essa mercadoria para outros estados, né? Nós temos diversos clientes que têm essa operação no nosso estado, porque é melhor você pagar 3%, né? E mandar com crédito cheio ou apenas pagar 3% ou entrar no 2%, para que você possa, no caso do e-commerce, para que você possa reduzir a tua carga tributária. Porque muitas vezes você reduzir
1% no teu preço de venda na internet, no caso do e-commerce, ou no preço da peça no atacado, pode ser a diferença da tua empresa vender muito mais ou perder um cliente e perder uma venda, né? E aí você pode trazer uma filial para cá ou trazer inclusive a própria matriz e fazer toda a operação pelo estado de Santa Catarina. Esses incentivos todos aqui em Santa Catarina, acredito eu que também por conta de ser um polo muito forte, né, do têxtil, acho que a gente vê muita empresa estabelecida aqui já nas suas raízes já, né? A gente vê cidades como Brusque, Guabiruba, Gaspar, onde tem muita prestação de serviço, né, para o têxtil. Então, desde tecelagem, as malharias, que a gente chama, né, o pessoal de tinturaria, o pessoal das costuras também, né, por todas as cidades vizinhas ali. Então, é muito forte. Eu acho que o Santa Catarina respira muito do têxtil, né? E esses incentivos, acredito eu, também que sejam por conta, né, de ser esse polo tão representativo, né? Com certeza, né? Então, além de beneficiar a empresa que já é do estado, ela também incentiva a trazer investimentos de fora, inclusive de fora do país, né? Muitas empresas internacionais acabam se colocando em Santa Catarina por conta dos incentivos estaduais, né? Então, além de beneficiar o empresário natural aqui do estado, né, digamos assim, né? Ele acaba também trazendo investimentos de fora também, de movimentar esse produto por aqui, né? Até porque muitas empresas do têxtil que não são de Santa Catarina, de uma forma ou de outra, têm um processo produtivo por aqui. Por conta não só do incentivo, mas por questão das tinturarias, questão da qualidade do trabalho, questão do maquinário empregado aqui no nosso estado, que já foi investido pelos empresários, pelas empresas daqui, né? Então, de uma certa forma ou de outra, acaba atraindo ainda mais desenvolvimento, renda, e acaba protegendo a nossa economia aqui, né, regional, tá? Estadual, né? O que é muito benéfico aí para nossa região. Com certeza. Fábio, falando da famosa reforma tributária, né? Eu acho que é um dos assuntos assim mais comentado aí dos últimos tempos, né? Claro que toda mudança gera, né, um certo medo, vai ser bom, não vai ser bom, alguns comentários positivos, outros negativos. Explica um pouquinho pra gente como que vai acontecer essa famosa reforma tributária. Minha opinião, profissional como catarinense, inclusive, isso não vai ajudar em nada o estado de Santa Catarina. Por quê? Com esses incentivos todos que ele fez para diversos setores, Santa Catarina vai deixar de ter um atrativo muito importante. Por quê? Na nova reforma tributária, todo o imposto ele vai para Brasília, né? Ele vai para a unidade federal, e em Brasília vai ter os critérios que vai repartir esse imposto com cada região, com Santa Catarina, com cada cidade, com cada estado, né? Então, o primeiro ponto é que o estado em si hoje de Santa Catarina vai perder um diferencial muito grande e vai perder com certeza muita receita com isso. Eu tenho até um certo receio com relação ao têxtil, porque, volto a dizer, é uma atividade que tem uma margem muito pequena, tem que ter um capital de giro muito alto. Muitos, né, que não trabalham com todo o processo de terceirização, tem que ter maquinário, tem que ter aluguel, galpão, compromisso, equipe. Então, eles não podem errar, né? E aumentar o imposto deles, eles não conseguirem replicar isso para o mercado na hora da venda, pode ser um grande desafio, né? Então, o que é que eu penso com relação ao têxtil na reforma tributária? Primeiro que não dá para ter uma ideia 100% ainda, porque a reforma ela pode sofrer alterações nas alíquotas e na metodologia, né? Mas eu acredito que toda empresa do têxtil tem que ter o quê? Um acompanhamento muito próximo, com a sua contabilidade, com a sua assessoria, para poder ir simulando os cenários, não mais como eu vejo muitas empresas fazer a cada 1 ano, a cada 2 anos. Cada mudança de legislação ele tem que ser alterado, tem que ser analisado mensalmente a operação do cliente, para ver se ele não tem que alterar o regime, se for permitido naquele exato momento, né? Ou se ele tem que, de fato, mudar a programação de compras, de vendas, de processo produtivo. Porque esse erro, mediante as alterações que vão acontecer paulatinamente durante os próximos 5 a 7 anos, eles podem impactar diretamente no resultado do empresário, né? Então, não está claro ainda as formas que vai ser gerado os créditos nos 2 novos impostos. A gente deixa de ter IPI, PIS e COFINS e ICMS, né? Nós temos, então, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai compactar os processos produtivos do têxtil, né? O Simples Nacional ele continua funcionando normalmente. Só que como o limite do Simples não é alterado conforme a inflação, né? Ano a ano, e o produto acaba cada vez ficando mais inflacionado com o tempo, né? O teto do Simples Nacional não atende já muitas empresas há muito tempo, né? Então, as empresas têm que estar fazendo uma análise mensal com relação a esses 2 novos impostos, a sua forma de cálculo, e lembrando que
No caso do lucro real e lucro presumido, não há alteração para o imposto de renda da pessoa jurídica do lucro presumido e do lucro real. Ou seja, ele tem que continuar analisando esses dois contextos. Tanto a mudança nesse imposto que agora vai considerar o valor agregado das etapas do processo produtivo do têxtil, assim como continuar avaliando o lucro real e o lucro presumido, porque o imposto de renda sobre a lucratividade ele não altera. Então não está muito claro ainda o que vai ser permitido e o que não vai. As alíquotas, né, de alteração que vai ser alterado paulatinamente. Então nós temos que continuar acompanhando agora quais vão ser as alterações, mas assim, ó, uma receita já pronta é proximidade com a contabilidade, análise tributária mensal, para ter certeza que está na melhor opção, e já analisando o que vai acontecer no mês seguinte, porque as alíquotas vão ser progressivas, né? No mês seguinte, depois de 3 meses, no próximo exercício, porque vai reduzindo o ICMS do Estado e vai adicionando a nova tributação do imposto do valor agregado sobre cada produto, né? Então, nós temos que ir acompanhando e fazendo simulações mensais para ter certeza do melhor caminho do cliente. Se hoje, com todos os caminhos que a gente já tem, né, já é difícil a gente conseguir entender qual é o melhor caminho, né? Eu acho que agora com essa novidade que a gente vê aí no nosso país, cada vez ficar mais atento, né, para ver quais são as melhores alternativas a seguir, né? Com muita orientação técnica, né, cumprindo a lei e a legislação, né, eu sempre comento sobre isso, mas procurando as portas, né, do incentivo fiscal, né? Tanto na área estadual, federal, municipal, sempre tem alguma forma de você analisar melhor o contexto e ver se alguma coisa se encaixa legalmente ou não, né? E do ponto de vista, assim, contábil, Fábio, tu acredita que para os outros segmentos, sem ser o têxtil aqui em Santa Catarina especificamente, acho que vai ser uma boa opção essa reforma para o Brasil? Vou te dizer que muitas empresas atraídas para fazer investimentos no estado, têxtil, área de importação, autopeças também, pneus, peças agrícolas também, temos que saber como é que vai ser a questão da mudança do ICMS, no novo imposto de valor agregado agora da importação, né? Não vamos mais ter o incentivo da importação, mas eu acredito que nós vamos ter aí vários setores que vão ser prejudicados no nosso estado, né? Tendo várias empresas de pré-fabricado, por exemplo, tem um incentivo fiscal para pré-fabricado, vai ter dificuldade, a área de e-commerce vai ter dificuldade, porque num resumo geral, o imposto ele vai aumentar. E os incentivos vão cair por terra e vai se sobressair essa nova né, legislação. A conta do 1 mais 1 é 2 é muito simples, né? Por quê? Porque o governo federal hoje, ele está gastando mais do que ele arrecada. Qual é o intuito da reforma tributária? Não é simplificar o processo, que seria o quadro mais simples, né? E que seria necessário para os empresários e para o país, né? A questão é, como é que eu consigo aumentar a arrecadação para poder gastar mais? Esse é o pensamento do nosso governo federal hoje, né? Isso mostra pelo déficit da balança financeira brasileira, né? É questão de 0,5 ponto percentual ali, né, nas nossas despesas, né? Mas isso não é ajustado. Logo, eles precisam arrecadar mais para poder gastar mais. Fazendo a reforma tributária, vai ter mais imposto e aí vai ter que ter uma regulação de mercado. Porque a maioria das empresas, muitas vão ter um aumento muito grande de impostos, outras vão ter um pouco a mais e cada uma vai ter que se ajustar no preço de mercado, porque eles vão ter que repassar isso no produto final. Quem vai ser prejudicado é o consumidor final. Quem vai ser prejudicado é a população brasileira. Então, eles vão ter que ter esse ajuste de mercado e isso vai gerar impacto. E para o nosso estado em diversos setores, né? A gente considerar hoje que nós temos mais de 150 TTDs, para nós hoje vai prejudicar 150 segmentos no estado de Santa Catarina. É muita coisa. Bastante. O impacto vai ser gigante. E outra também, os critérios de divisão dos impostos para cada estado e cada município não estão muito claros ainda no governo federal, na reforma tributária. Como que vai ser feito lá, né? Na proposta inicial, me lembro muito claramente de ler um tópico, né, que teria o critério de distribuição dos estados poderia ser, inclusive, através de população. Ora, Santa Catarina tem 7 ou 8 milhões de habitantes. Bahia, por exemplo, tem 20 milhões de habitantes. Então, Bahia recebe mais incentivo do que nós. Então, por população, ok. Mas se a gente analisar pela área industrial, será que eles precisam de um porto novo? Será que eles têm área para ter um porto? Será que eles precisam de uma rodovia duplicada para transportar uma mercadoria de contêineres de fio de tantas indústrias que nós temos têxteis no nosso estado? Então, isso tem que ser melhor analisado para gerar uma certa igualdade e justiça por conta de cada estado, né? Isso vai tirar também a oportunidade de cada estado a fazer a sua política interna de gestão. Acaba que impacta a população toda, né? Todo um cenário econômico, né? Econômica e de incentivo, né, às indústrias, né? Então, é um ponto que tem que ter muita responsabilidade com as pessoas e com as empresas, porque
A minha opinião é que o empresário é o grande construtor do nosso país hoje. Então, ele precisa ser bem assistido e ele precisa ser tratado com responsabilidade, né? Volto a dizer, quantas pessoas um empresário emprega hoje? E das pessoas em si, né? A nossa vida pode mudar, a nossa qualidade de vida, a nossa vida pode mudar ou pode piorar por questão da reforma tributária, porque vai ter uma mudança geográfica, inclusive até dos próprios negócios, né? E a gente até quando ouve falar da reforma tributária, né, acho que o principal slogan que se utiliza é sobre a unificação dos impostos, né? Onde dá-se a entender que vai diminuir, em vez de pagar 3 impostos, vai pagar um só. Onde, na verdade, a gente vai ter a somatória deles e ainda vai mandar para outro lugar, né? Enfim, para Brasília, para daí entender se volta ou em que proporção volta. Então, entender também que essa reforma vai afetar todo e qualquer negócio, né? A gente, enquanto pessoa física, os empresários, né? Enquanto geradores de emprego, né? De renda para todas essas pessoas, o quanto uma decisão, né, macro pode afetar todas as pessoas. E retirar a autonomia dos estados e municípios também, né? Comento sempre 2 pontos, né? O primeiro que nós temos que cumprir a lei, né? Então, se a lei é a reforma tributária, nós temos que cumprir, temos que fazer isso. Claro que as pessoas responsáveis pela reforma têm que dar a sua opinião para poder gerar o menor impacto possível para a população e para as empresas, né? E para o capital também que sustenta o nosso país, a máquina pública, né? Mas os empresários têm que, volto a dizer, eles têm que ter muita proximidade com essa legislação nova, conforme ela for sendo liberada, né? Fazendo as simulações necessárias, porque vai ter um grande impacto. Quem não tiver gestão pode perder o fio do seu próprio negócio. Eu até ia perguntar, né, Fábio, como que as empresas poderiam se preparar, né, para esperar por essa reforma tributária, ou qual a melhor forma desse planejamento? Mas acho que até tu comentasse muito bem, o quanto é preciso estar próximo e acompanhando dia após dia todas essas novidades que vão chegando até nós. Exato. Cada alteração liberada, você tem que fazer simulação de cenários. Como é que vai ficar a partir de amanhã? Porque em cima dessa simulação você tem que alterar o teu preço de venda, ou tem que comprar mais, ou tem que comprar menos, ou tem que procurar um outro caminho. E aí eu não sei dizer qual é, porque depende, cada caso é um caso, né? Mas fazer essas simulações, eu acho que a receita é simulação mensal, proximidade com a tua contabilidade, confiança na sua contabilidade, porque se você tiver um profissional que você não confia, você não vai conseguir executar o trabalho como tem que ser executado, e planejamento, né? Só assim você vai poder fazer uma gestão do seu negócio, inclusive entender se com a reforma o teu negócio vai fazer sentido ou não, se ele vai ter resultado ou não. Porque dinheiro no caixa não é lucro, falta de dinheiro não é prejuízo. Às vezes você está investindo no teu contas a receber, às vezes está fazendo gestão na tua política de crédito, às vezes você está com muito produto investido em estoque. Então, entender se de fato é reforma tributária ou não é, se é o imposto ou não é, se você consegue absorver aquilo ou não, e mudar até o teu preço de venda, a tua política de formação de preço de venda. Esse é o caminho para você poder se manter estável. Qual é o melhor caminho dentro desses? Cada empresa é um caso, e aí a tua tem que ter proximidade com você para te dar o direcionamento. E nós não temos ainda clareza o que vai se creditar em cima desse novo processo. O débito é o faturamento, né? Agora, o crédito, ele pode ser em cima do quê? Só em cima do produto, em cima do processo de industrialização, serviço, despesa geral para tirar crédito, não vai, quais vão, quais não vão. Então, nós precisamos de mais instruções para poder fazer essas simulações. A gente viu o mercado têxtil fazendo um caminho, né, contra essa informalidade, né, quando vieram esses incentivos, os TTDs, toda essa história. Então, hoje a gente sabe que muita operação roda de forma legal. E, na tua opinião, a reforma tributária e talvez esses pontos negativos que a gente hoje observa com as informações que a gente tem até hoje, tu acredita que pode voltar para esse caminho da informalidade, talvez para seguir o negócio, para conseguir se manter as indústrias? Eu acredito que poderá ser um caminho a ser adotado por algumas empresas, que os empresários possam de alguma forma fazer isso, né? Então, o governo federal, penso eu, que já vem se preparando, por exemplo, com essa tentativa que eles tiveram de fiscalizar o Pix, por exemplo, né? Claro, não vai ter uma fiscalização a fio ainda, mas é claro que o Pix, né, ele está aí para ser fiscalizado a qualquer momento, enfim, não é que não vai ser fiscalizado, né? Pode sim ser uma maneira de criar uma informalidade. Porque se o empresário não conseguir colocar o preço de venda colocando em prática o novo imposto, que poderá sofrer aumentos e vão sofrer aumentos no meu ponto de vista, no meu cálculo básico, eles vão sofrer aumentos. O empresário não conseguindo sustentar isso, ele vai partir para a informalidade. Se Santa Catarina reduzindo o imposto, o incentivo,
as empresas declararam o maior faturamento fiscal, né? Declarar 100% pagando menos, se você tiver que pagar mais, vai gerar uma informalidade. O fisco o que vai fazer? Vai tentar pegar o empresário na informalidade. Vai gerar muito mais trabalho e vai reduzir a arrecadação. E sim, acredito eu, penso eu, que muitos empresários vão tentar formas de driblar essa situação. Acredito que vai acontecer isso, tá? A gente espera que não, né? Porque a gente teve um ganho, né, com essa formalização de várias empresas, de trabalhar dentro dos padrões legais. Toda a cadeia acaba sendo influenciada por isso, né? Então a gente vai dar um passo para trás, vai, um empresário que queria, por exemplo, abrir um radar, por exemplo, de importação. Agora tem faturamento 100% cheio, empresa redonda. Quero pegar um crédito bancário para fazer investimento no maquinário, tem faturamento declarado. Logo, uma empresa redonda tem um risco mais baixo de inadimplência, então o juro é menor. Então, quero comprar mais com o fornecedor, vou analisar o balanço patrimonial dele. A informação é fidedigna, bate, fecha. Logo, gera maior crédito com o fornecedor, inclusive seja de fio, seja de outra mercadoria. Então, tudo isso ajuda a gerar o quê? Credibilidade. Se eu entro na informalidade, eu travo o país também, porque não é só o empresário que está sendo informal. Ele deve cumprir a lei, né? Se ele tem uma informalidade, perde crédito, precisa de mais capital, ele investe menos, ele vai tentar esconder o dinheiro. Talvez ele não vai investir num bem, porque o empresário que compra um apartamento na planta, por exemplo, ele não vai usufruir do apartamento agora, mas quando as pessoas estão trabalhando para construir aquele apartamento, vendendo material de construção. Então, assim, é toda uma cadeia econômica e com a informalidade, isso é prejudicial. Quantos empresários que talvez, eu estou aqui imaginando, tá? Eu não tenho essa informação, não tenho certeza. Quantos empresários que vão procurar algum tipo de moeda digital para esvaziar esse dinheiro para algum paraíso fiscal? A gente escuta coisas, né? Vê coisas, né? Então, isso será um caminho que vai ser seguido pelos empresários que não consigam bancar esse novo imposto? O que eles vão fazer? Vão tentar esconder? Enfim, aumento do imposto é sempre ele acaba correndo contra o investimento, contra a formalidade e contra o desenvolvimento, né? A gente vê isso pela história, né? Onde você aumenta de diversas maneiras, né? Essa taxação da riqueza do faturamento, isso acaba acontecendo de fato. E no mercado têxtil, como tu comentasse no começo, até as empresas elas já trabalham com uma margem muito reduzida, né? Então é um mercado, claro, que explora-se muito a mão de obra, né? O pessoal gera muito emprego, gera muito serviço, prestação, mas ao mesmo tempo trabalha-se com a margem muito reduzida, né? Então qualquer aumento ou não ali pode desencadear, né, a falência de uma empresa, né? Ou enfim, a perda de mercado de outra. Ele vai conseguir aplicar um aumento do preço de venda? O consumidor vai conseguir bancar isso? Vai ter mercado? O consumidor vai continuar consumindo aquele volume, né, de mercadoria? Vai ter uma mudança de mercado? Quem que está preparado? Eu acredito que a gente vai ter momentos difíceis, em especial no têxtil. Acredito eu, pelo aumento da tributação, que com certeza vai acontecer e vai cair no têxtil também. A gente hoje, na nossa operação de venda, né, muitas vezes a gente escuta dos clientes, né? Ah, meu vizinho tem outro preço no produto dele, qual é o milagre que está se fazendo, né? Hoje já existe isso, com as regras atuais, que a gente já encontra meios, né, para driblar, ou enfim, para melhorar essa margem. E aí agora a gente fica pensando, como que vai ser depois, né? Esse é o caminho, é assessoria, simulação constante entre cenários, proximidade com a contabilidade, confiança no seu contador e na sua contabilidade, isso é muito importante. E estar atento aos números, né? Sem números não há gestão, né? Então, o empresário vai precisar olhar para isso com muito carinho, ou isso pode ser virada de chave para o negócio dele não dar mais certo, né? O têxtil, ele é um empresário que ele já sofreu muito ao longo do tempo, né? Por quê? Veio a pandemia, parou tudo, grandes magazines, né? Fechando as suas lojas, não comprando, não pagando. O empresário tendo que ficar com estoques, sem receber, sem faturar aquele pedido, né? Mudança, alterações do dólar para cima e para baixo, isso dificulta muito o mercado. Eu acho que o mercado do têxtil, o empresário do têxtil, é um grande guerreiro, né, pelas situações que ele já enfrentou até hoje, né. Então, acredito que vem mais uma dificuldade pela frente, que ele vai ter que achar uma forma de driblar isso e achar uma saída, conduzindo o seu negócio com inteligência, tá? Então, ele tem que estar bem atento a essas mudanças que ainda vão ser liberadas e fazer essas simulações de cenário. Legal. A gente agradece demais já, né, Fábio, por todas essas dicas, né, que você deu para os nossos ouvintes, né. E, Fábio, falando assim da tua trajetória no têxtil, algum caso, algo peculiar do têxtil que tu queira compartilhar conosco, assim, de vivência mesmo, de algo assim que talvez te surpreendeu? Um fato me surpreendeu, e já eu escutei de
pelo menos 3 clientes, inclusive um aqui do Clube da Multiply, inclusive também, né? É que se não fosse um trabalho como esse, nessas regras atuais, de mudança contábil, né, tributária, nos 3 empresas do têxtil, né, já me deixaram bem claramente que teriam fechado as portas ou falido, né? Então são empresas que empregam um grande número de pessoas e que tem todo um processo produtivo que com terceiros englobam ainda mais, né? Então a gente preza muito por essa questão da rentabilidade dentro do cliente, né? Dentro da legalidade, óbvio, né? Então, ajudar empresas a não quebrarem, a proteger o negócio, né? Que às vezes vem de pai para filho, inclusive, isso é um grande orgulho para a gente hoje, né? Temos diversos depoimentos no nosso Instagram, né? Quem quiser acompanhar também, fique à vontade. Temos essa informação lá, que nós trabalhamos dessa forma. Então, ajudar empresas a não quebrarem, a melhorar sua performance é muito bacana. É um salário indireto que nós temos, né? Um outro ponto também que nós também aprendemos na pandemia, também foi uma mudança de hábito, ter isso com todo o cliente, é preparar a empresa para as dificuldades, né? Então, uma delas também, que também aconteceu recentemente, inclusive, por conta da pandemia, nós mudamos o nosso trabalho, melhoramos ele com assessoria na área de holding e administradora de bens. Então, separar o patrimônio do sócio numa administradora e preparar os negócios dentro de uma holding, onde, na falta, né, do patriarca ou da matriarca, assim sendo no caso de pai e mãe, né, nesse exemplo, né, já tem uma próxima pessoa que assume com as regras que ele colocou lá desde o princípio, né. Então a gente procura aí, junto com a assessoria jurídica da empresa, né, a gente provoca isso também dentro de cada cliente, o que acontece com o negócio na falta dele, né, na incapacidade, na falta, né, dessa pessoa. Então, esse planejamento com essa assessoria, nós tivemos um caso aí há pouco tempo atrás, a falta do empresário, e automaticamente a empresa não parou, não ficou com conta bancária bloqueada, não ficou sem faturar, não ficou sem estar operando, né? Porque para a família já é ruim perder um ente querido. Imagine então a família, além de perder um ente querido, não ter a oportunidade de continuar tocando o seu negócio, ela fica com 2 problemas, um emocional e um material, né? Então a gente seria também nesse planejamento para que fique uma proteção tanto na falta dele, tanto quanto uma proteção para os filhos que venham a receber, com uma assessoria junto com o jurídico da empresa também, né? Que a empresa também tenha esse planejamento de proteção patrimonial e dos negócios na sucessão também. Isso vem ajudando as empresas e faz falta. Esteve numa palestra, num evento em São Paulo, na área de e-commerce, na semana passada, e após uma palestra que eu fiz na área de e-commerce, veio um casal falar comigo que estava passando exatamente isso. Uma empresa de 30 anos de história na área de cosméticos, o pai dela acabou vindo faltar, deixando a empresa dependendo do inventário para poder ter liberação, e com toda a dificuldade dentro de um cenário dificultoso financeiramente, com tudo bloqueado, e com várias pessoas, e isso vai gerando custos que às vezes a família tem que arcar para poder continuar com a operação. Então, tendo um bom planejamento, você evita essas dores dentro do negócio. Então, a contabilidade não é só mandar a guiazinha no final do mês pelo Simples Nacional, pelo Presumido, ou às vezes até, como eu acompanho, às vezes encontro, né, empresas com... E já vi isso várias vezes, né? Chego para convencer uma empresa nova, que eles nos procuram, várias empresas do Simples Nacional, isso gera um grupo econômico com evasão fiscal, e muitas vezes o cliente está pagando mais imposto do que ele deveria estar pagando, né? Então, prezar pela legalidade, pela redução de custos, pela assessoria participativa da contabilidade do negócio, fazer a contabilidade de uma maneira redonda, que às vezes você percebe até que a empresa de fato está com uma dificuldade, não está sendo lucrativa bastante, ou está diminuindo a sua margem de contribuição ao longo dos meses, dos anos, né? Então, a contabilidade tem que ser uma parceira do negócio. Ela tem que ser uma ferramenta de gestão. Ele tem que entender o quanto isso pode reduzir de custos, de impostos, trazer segurança e ser um relatório de informações que ele consiga abrir novos caminhos para o negócio dele através daquelas informações. E, de fato, ela tem que ser um investimento e não uma despesa, né? Então, tem que ser estratégico, né? Então, acho que esses pontos foram os que mais me chamaram a atenção ao longo do tempo, de fazer, de fato, a diferença na vida das empresas, assim como da nossa equipe, que cresce muito com a gente todo ano, né? Ano passado a gente teve um crescimento nós até fizemos uma matéria no jornal de 73% de crescimento, mas nós, na verdade, fechou o ano com 75% de crescimento no ano passado, né? Então, isso é graças também a toda uma equipe que se dedica dentro do escritório e que trabalha em prol do cliente, para fazer diferença na vida dele todos os dias, né? Então, isso é possível que hoje temos uma equipe muito grande hoje fazendo a diferença todo dia, se aperfeiçoando, trabalhando pelo cliente e trabalhando com muita
comunicação, com muita empatia, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Nós temos que tentar emplacar isso para todo cliente. Fábio, a gente te agradece demais, né, pelo teu tempo e disponibilidade de vir conversar aqui um pouquinho conosco. Eu acho que essas dúvidas tributárias, de gestão estratégica, de imposto, né, a gente poderia passar horas aqui falando que não ia sanar todas as dúvidas, né, mas a ideia foi explanar de uma forma geral um pouquinho desse mundo contábil, né, e do quanto isso pode ajudar, né, os nossos clientes, amigos, ouvintes, né. Então a gente te agradece demais. Se quiser deixar um recadinho para os empresários, para quem está te ouvindo aqui, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, me sinto muito grato por poder contribuir de alguma forma. E eu acredito que eu queria dar os parabéns aí para os empresários de fato que empregam, que desenvolvem e que geram aí riqueza para o nosso estado, para o nosso país, porque você está investindo todo o teu capital, a tua energia num negócio que está gerando resultado para todos, né? Então, parabéns aí a todos e vamos aí com muita garra nessa reforma tributária e vamos continuar empreendendo aí e fazendo a diferença na vida das pessoas e das empresas aí, né? Muito bom. Gente, é isso. Ficamos então por aqui com mais um episódio do GLCast. Eu sou a Priscila e te espero no próximo episódio.